Fala moçada, preparados para mais uma Favalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, pessoal. E hoje vou dar sequência à segunda aula da progressão geométrica, ou seja, PG parte 2. Nós vimos na aula anterior como identificar, como deduzir a fórmula do termo geral de uma PG. Se você não assistiu, está aparecendo o linkzinho para você aqui. Pausa aí, vai assistir a primeira aula porque ela é bastante importante para nós darmos sequência, ok? Agora, o que eu quero de vocês não é encontrar um termo qualquer de uma progressão geométrica. Eu quero que você faça a soma de todos os N termos de uma progressão geométrica, ou pelo menos de alguns termos desta PG. Eu quero brincar de somar os termos, ok? Então me acompanhe e vamos até o final desse vídeo. Mas muito bem, pessoal, se você já gostou do assunto, mesmo antes de começar a aula, já deixa aquele joinha, vai lá, eu sei que tu está me assistindo aí, dá aquele joinha, mas não consegue, vai lá, dá aquele joinha aí, não é isso? Deixa aquele like para nós, é importante. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas que estão por vir. Pessoal, são mais de 100 videoaulas já no canalzinho para você aí, todas gratuitas para ajudar você no teu colégio, nas tuas provinhas de vestibular, dos mais diversos vestibulares, mais a provinha do Enem. Eu quero hoje que você faça a soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. Nós vamos começar com uma progressão geométrica finita, ou seja, limitada. Agora eu vou pegar um exemplo de progressão geométrica, vamos puxar qualquer um para vocês aqui assim. Vamos pegar aqui, começa com 3, olha lá, depois você tem o 6, depois você tem o 12, você tem o 24, você tem o 48, assim sucessivamente. Não para. Quantos termos tem essa progressão? Quando eu coloco pontinhos, parece que você tem infinitos termos. Mas vamos supor que você tenha, sei lá, 100 termos. Eu quero que você faça para mim a soma de todos os 100 termos dessa progressão geométrica. Dá para tu perceberes que o primeiro termo dessa progressão geométrica, ou seja, o teu A1, corresponde a 6. E a razão da tua progressão geométrica que nós vimos na aula anterior, lembra? Para tu encontrares a razão de uma progressão, basta você efetuar o quê? A divisão entre um termo qualquer a partir do segundo pelo seu antecessor. Se eu pegar, por exemplo, o 6 e dividir pelo seu antecedente, que é o 3, você vai ter que é a tua razão. E o que é essa razão mesmo, professor? Esta razão é aquele valor que vai multiplicando. O primeiro termo obtém o segundo, multiplica o segundo, obtém o terceiro, multiplica o terceiro, obtém o quarto e assim sucessivamente. Como é que eu faço para obter a soma dos 100 primeiros termos? Complicado, né? Você vai dobrando até chegar ao 100º termo. É bem complicado. E depois tem que somar, porque eu não pedi o valor do 100º termo. Eu quero a soma dos 100 primeiros termos. Aí, infelizmente, pessoal, você tem que lembrar dessa formulazinha aqui. A soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. Fica muito atento, porque você já pode ter visto essa fórmula de uma maneira diferente, porque tem mais de uma maneira de montar ela. Eu gosto de fazer isso aqui. Você pega o primeiro termo da tua PG, no caso o teu A1, multiplica pelo parênteses, quem é o parênteses? 1 menos a razão, elevada no expoente N, puxa uma seta e escreva. Quem é o teu N? Escreve lá. Professor, não vai dar tempo, o senhor vai falar. Pausa. Nesse momento é que tu pausa, não é isso? Para você ouvir. O N é o número de termos que tu estás somando. Eu posso ter 200 termos, mas se eu estou somando 100 termos, o N vale 100. Eu posso ter 100 termos, mas se eu somar os 10 primeiros, o N vale 10. Então, N é o número de termos que você está somando. Agora, simplesmente, pessoal, para fechar com chave de ouro, você pega o teu parênteses 1 menos Q elevado na N, só elimina o teu expoente e reescreva o teu parênteses aqui embaixo como denominador. Você acabou de montar comigo a forma para tu somares os N primeiros termos de uma progressão geométrica, ou seja, de uma famosa PG. Tranquilinho? Como é que eu faria ali, professor, para somar os 10 primeiros termos dessa PG que está lá em cima? Opa! Para somar os 10 primeiros termos, vamos lá. Eu vou ter o S10, então no lugar do N, tu vais colocar o 10. Então você vai aplicar a formulazinha que eu te dei. Olha, opa! Riscou. Olha o bom do quadro branco, ó, faz isso aqui, ó. Você vai aplicar a formulazinha. O primeiro termo A1 corresponde a 3 vezes, abre parênteses. Aqui você vai ter 1 menos a tua razão corresponde a quanto? A 2. Elevado no expoente 10, porque eu estou somando 10 termos. Fechou parênteses. Agora você pega exatamente o mesmo parênteses sem o expoente. Então você vai ter 1 menos a tua razão, que vale 2.
Agora, isso aqui vai ser igual a 3 vezes... Vamos lá. Aqui você vai ter 1 menos... Quanto é que vale 2 elevado no expoente 10? 2 elevado no expoente 10 vai dar um total de 1.024, ó. 1.024, fecha o parênteses. Agora, aqui embaixo, 1 menos 2. 1 menos 2 vai ser igual a menos 1. Bem devagarinho. Professor, quando é que dá 1 menos 1.024? 1 menos 1.024 vai sobrar menos 1.023. Então, 1.023. Então, 1.024 negativo, olha lá, com 1 positivo, vai sobrar 1.023 negativo. E aí, professor, o que eu faço? Multiplica esse cara por 3 ainda. Então, é 3 vezes o teu menos 1.023. Vamos fazer a brincadeira aqui. Você vai ter menos, mais com menos dá menos. Multiplicação. 3 vezes 3 vai dar um total de 9. 3 vezes 2 vai dar um total de 6. 3 vezes 0 vai dar um total de 0. E 3 vezes 1 vai dar um total de 3. Menos 3.069. Agora, tudo isso dividido por quem? Dividido por menos 1. Agora, regrinha de sinais. Menos com menos dá mais. Então, você vai ter que a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual a mais 3.069. Esta é a tua soma. Então, gente, eu pedi a soma dos 10 primeiros termos. Imagina se eu tivesse pedido para vocês a soma dos 50 primeiros termos, ok? Então, essa é a formulazinha para tu somar os n primeiros termos de uma progressão geométrica finita, ou seja, com número limitado de termos. Mas uma outra formulazinha que você usa na PG para somar os termos, e é especial de prova, é como somar os termos de uma progressão geométrica infinita e agora decrescente. Me acompanhe até o final desse vídeo e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, agora vamos supor que eu fale para vocês, que eu forneça para vocês uma progressão geométrica infinita. Infinita significa que ela tem quantos termos? Infinitos termos. Agora sim, não para. Só que dá para tu perceberes que além de infinitos termos, os termos estão decrescendo. E vamos supor que eu pedisse para vocês, eu quero somar todos os termos desta PG, que é infinita e decrescente. Professor, como é que eu vou somar todos os termos se ela é infinita? Ou seja, não para. E aí, como é que eu faço isso? Tu não pode somar, na verdade, né, pessoal, matematicamente falando para ti, tu só pode ter noção de quanto é que vai dar a soma desses infinitos termos, porque a progressão geométrica, além de infinita, ela é decrescente. Porque vai chegar num momento, pessoal, olha lá, 400, 200, 100, 50, 25, o próximo é 12,5, depois 6,25, vai caindo pela metade. Vai chegar no momento que o número vai ser tão pequenininho que ele vai ser insignificante na tua soma, ok? Ele não vai ser um número discrepante. Então, o que acontece? Quando você for somar os infinitos termos, a progressão geométrica ela tem que ser decrescente. Porque se você vai crescendo infinitamente, não tem como dar um valor próximo, ok? Aí você usa nada mais, nada menos o que o Vavá chama de CID. O que é o CID, Vavá? O CID é a soma dos termos de uma PG infinita e decrescente. Infinita, decrescente, infinita, decrescente, infinita, decrescente, infinita, decrescente. Consegue falar rápido? Infinita, decrescente e babou. Infinita, decrescente, infinita, decrescente. CID. Basta você pegar o primeiro termo da sequência, o caso A1, e dividir esse termo por 1 menos a tua razão. Eu não sei se você percebeu, mas só essa partezinha aqui, gente, A1, olha, sobre 1 menos a tua razão, é apenas uma partezinha da fórmula anterior. Volta para você ver a fórmula anterior. Eu peguei apenas uma partezinha, eu tirei o parênteses da fórmula anterior e montei essa fórmula aqui. Então, basta pegarmos o A1 e dividirmos por 1 menos a tua razão. Agora, quem vai ser a razão? Tu lembra que a tua razão é a divisão de um termo qualquer a partir do segundo, pelo seu antecessor. Então você pega um termo qualquer a partir do segundo, por exemplo, 50, e divide pelo seu antecedente. Quanto é que vale 50 dividido por 100? Dá para tu simplificar isso por 50 em cima, por 50 embaixo, vai sobrar 1/2. Então a tua razão é 1/2. É por isso que a tua sequência está caindo pela metade, porque 400 vezes 1/2 é 400 dividido por 2, que dá 200. 200 vezes 1/2 é 200 dividido por 2, que dá 100. 100 vezes 1/2 vai dar 50 e assim por diante. Agora que você encontrou a tua razão, basta você calcular aproximadamente a soma dos infinitos termos desta PG. Você vai pegar o primeiro termo, que no caso é 400, dividido
por 1 menos a tua razão. Neste caso, a tua razão corresponde a 1 meio. Então, você vai ter aqui 400 dividido por 1 menos no meio. Não precisa nem fazer MMC, né? Tu tem 1 inteiro, tira metade. Tu tem 1, tira 1 meio, vai sobrar 1 meio, não é isso? Agora, envolvendo fração aqui na tua divisão, você vai conservar o teu numerador e você vai multiplicar pelo denominador invertido. Conservemos o de cima, multipliquemos pelo de baixo invertido. E você vai ter 400 vezes 2, vai dar um total de 800. Então, aproximadamente, se você somar todos os infinitos termos dessa progressão geométrica decrescente, você vai chegar aproximadamente aos 800. Tranquilo até aí? Agora eu vou dar uma dica para vocês, presta bem atenção, que é uma vavadica. Vamos supor, gente, que apareça para vocês uma outra progressão geométrica e a razão seja 1/3. Aqui no lugar do que, tu vai colocar 1/3. A razão seja 2/3, tu vai colocar aqui 2/3. A razão vale 1/5, tu vai colocar aqui 2/5. Porém, quando a tua razão for 1 meio, nós já percebemos que os termos estão caindo pela metade. E sempre que os termos estiverem caindo pela metade, a soma desses infinitos termos que estão decrescendo sempre vai ser aproximadamente o dobro, olha lá, o dobro do primeiro termo. No caso, vai ser sempre o dobro do teu A1. Isto apenas para a razão 1 meio, ou seja, quando os termos estiverem caindo pela metade. Vamos ver se vai dar certo? O dobro do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 400. Quanto é que vale o dobro de 400? 800. Acabou tua brincadeira. Fechou? Mas essa relaçãozinha aqui só é válida quando os termos da tua progressão geométrica estiverem caindo pela metade. As outras, você terá que usar a formulazinha do CID, que é a soma dos termos da PG infinita e decrescente. Tranquilinho? Espero que você tenha aproveitado, pessoal, esta aulinha. Tem várias outras aulinhas aqui, pessoal, em outras playlists além dessa. Eu gostaria que você aproveitasse bastante o nosso canal, porque é feito com muito carinho para você aí arrasar, detonar nas suas provinhas dos vestibulares, mais a tua provinha do Enem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.